Porque quando você tem Deus na vida... Bom dia, pessoal. Bom dia. Bom de ouro, não. Bom de ouro, não. Hoje eu acordei com a vontade de fazer um negócio legal, assim, tipo um bagulho revolucionário que vai salvar o nosso país. Brincadeira. Mas eu vou fazer um vídeo diferente hoje. Sei lá. E eu tô na casa da minha avó. E aqui é muito bom, porque a minha avó chegou de viagem ontem. Minha outra avó, né? E elas estão na mesma casa. Então tem comida até você não querer mais, entendeu? É muito bom. É maravilhoso, é muito bom. E hoje eu vou tomar um cafezinho. E tomar um cafezinho bom, mano. Cafezinho é bom, é isso. Café é muito bom, cara, não dá. E ainda mais numa caneca dessa do Darth Vader. Fica mais massa ainda. Mas café é bom, cara. Tome café, porque café faz bem. Pra você acordar logo pela manhã, você se despertar, tá ligado? Mas a primeira coisa que você faz não é tomar café, mas é se ajoelhar e orar e clamar ao Senhor, porque é a primeira coisa que a gente deve fazer, ir pros braços de papai. Olá. Cara, hoje eu quero falar alguma coisa, e é uma coisa que eu tô sentindo de falar, entendeu? Que ontem à noite eu senti vontade de comunicar isso pra vocês, porque eu acho que pode servir pra alguém, não é? Eu não sei como você tá. Eu espero que você, meu amado e minha amada, esteja bem, pra honra e glória de Deus. E eu compartilhei um pouquinho de alguma coisa aqui da minha manhã. E, cara, eu tô lendo um livro que eu tô gostando muito, mano. É A Graça para o Ocupado, do Charles Spurgeon, que ele vai falar sobre a graça, essa questão da graça, e você vê o quão imerecido você é e o quão beneficiado você foi pela graça, entendeu? E é um livro muito, cara, muito profundo, com uma linguagem muito difícil. Eu comecei a ler e eu não estava entendendo absolutamente nada, mas com o passar do tempo eu fui pegando o jeito da linguagem do cara e eu consegui entender, porque isso aqui é do século XIX. Então, ganhei esse livro aqui, 12 Homens Extraordinariamente Comuns, do MacArthur. Eu estava conversando com minha mãe sobre esse assunto de ser alguém comum. Por meio do ordinário, o Senhor trazia o sobrenatural dele sobre a sua vida, para a honra e glória dele. Eu estava conversando isso com minha mãe e, para a honra e glória de Deus, 2 dias depois eu ganhei um livro relacionado a isso. Jesus é maravilhoso, não é? E eu tô, todas as manhãs, quando que eu vou fazer uma devocional, eu tô lendo Salmos de manhã e Romanos à tarde ou à noite. Então, de manhã, já que eu tenho um caderninho do Charles Spurgeon, lendo Salmos com Charles Spurgeon, esse livro vai citar muita coisa boa, muita coisa interessante sobre os Salmos e coisas relacionadas a isso. E eu tô aprendendo muito e tá sendo muito bom. Eu pego o meu caderninho e eu vou anotar. Eu não só leio o que ele achou do certo capítulo de Salmos, mas eu também tenho que fazer minha parte de pelo menos anotar alguma coisa que eu achei interessante do texto, que eu possa trazer pro meu dia a dia, né? Pro meu dia a dia. E eu quero terminar esses livros. Eu quero continuar outros também. E eu tô querendo comprar um avivamento de galhos, eu acho, que sobre essa parte do comum, de ser alguém comum, porque esse assunto pode ser para outro vídeo, desse caso do ordinário, do sobrenatural de Deus,
Mas hoje eu quero falar do dia que eu fui levado aos céus. E eu quero falar sobre essa visão, porque eu guardo com muito carinho esse momento. Foi muito bom presenciar isso. Eu dou graças a Deus por eu ter tido essa oportunidade de ter visto tudo que eu vi. E cara, começando desde o início, eu vou colocar os pontos mais relevantes aqui. Eu voltei da escola, daí um tempinho eu peguei ele pra andar com ele, porque ele tava com saudade de mim, ele tinha passado a tarde todinha sem me ver. Então eu peguei ele andando pra lá e pra cá, entendeu? Tipo, aqui lá da minha avó tem tipo um terreiro, tipo um terreiro reto e largo, e você anda, entendeu? E nisso eu comecei a andar com ele de mão dada, e ele tava no chão e eu tava segurando ele. E a gente começou a andar e andar. E o Senhor ministrando no meu coração e falou comigo ali, dizendo que assim como tu seguras essa criança, assim como tu seguras esse pequenino, eu estou segurando as tuas mãos e eu estou caminhando contigo. Mesmo que você caia nas pedras, porque no caminho, lá nesse bicho tem pedra, e o Lucas acho que já caiu. E nisso o Senhor ministrando no meu coração que eu iria cair, mas Ele iria estar lá para me levantar, entendeu? E nisso eu comecei a chorar muito. Porque foi algo assim que é comum. Tipo, eu passeio com ele quase todo dia, eu tô com ele quase todo dia, mas naquele certo dia eu tive isso, entendeu? Isso foi muito legal. Daí, dias depois, ou um dia depois, eu tava no carro, passando mãe, meu pai e meus dois irmãos. E daí e nisso, eu tava ouvindo música, mas eu tava de boa, eu tava acordado. Ou não, E do nada, o Senhor me levou aos céus. E eu olhava para minhas mãos, eu era como uma criancinha, como se eu fosse o Lucas, entendeu? Lembra daquela visão, quando Deus falou comigo que assim como tu seguras essa criança, eu estou de mão dadas contigo e caminho junto contigo. E isso quer dizer uma dependência, né? Porque uma criança depende do pai, depende da mãe para caminhar, e eu quero depender disso, eu quero depender de Cristo 100%, porque comigo não vai dar, sozinho. Menino, eu era muito pequeno, eu tinha um pé pequeno, as minhas pernas eram bem pequenininhas, eu era bem pequenininho, de baixa estatura, e daí eu comecei a olhar pros ares, e era um lugar muito lindo, tipo, um lugar com o gramado super baixo, a grama verde, um lugar muito grande, um jardim muito lindo, com árvore, céu azul e tudo isso que você pode imaginar, ou mais, porque é o céu, então eu não consigo falar pra você o que eu vi, porque era muito lindo. E daí, mãos dadas com alguém, e eu olhei pra cima e era Jesus, mano, tá ligado? Era Jesus e ele tava com a cara brilhando, então eu não conseguia vê-lo. E daí a gente começou a caminhar junto pelo caminho, e ele disse que ia me mostrar o reino, e ele ia me levar até o reino. E daí eu soltei a mão dele e eu fui pra um lugar que tinha como se fosse uma grama mais alta que me cobria todinho, porque eu era pequeno. Então eu pedia socorro e eu corria de Jesus, eu ia para esses gramados grandes. E daí eu, socorro, socorro, alguém me ajuda. E o Senhor me pegou pela mão e começou a correr junto comigo até o reino. E lá ele me mostrou, né, o reino, muito lindo, muito grande. Eu até tenho um desenho, eu não sei se está na minha galeria, mas se tiver, tá aparecendo aqui ou em algum lugar. E, cara, aquilo foi muito, muito legal, uma experiência muito legal. E quando que eu terminei a visão, eu comecei a tocar uma música que era assim: mostrou um rio de águas vivas, brilhantes como um cristal, e do outro lado estava a árvore da vida, trazendo cura pro seu povo. Mancho, daí eu comecei a chorar muito, mas eu já tava chorando na parte de eu ver, de estar lá naquele lugar, entende? Quando começou a visão, eu já tava chorando muito na hora do carro. Eu tava chorando baixo porque
eu não queria que minha mãe e meu pai ouvissem, porque senão eles estavam dirigindo, então eles iam ficar meio assim, né? Eles estavam dirigindo, então eu não chorei alto. E quando que a gente chegou no shopping, que a gente estava indo pro shopping, eu contei pra eles lá quando que a gente estava comendo. E daí, mano, eu comecei a chorar muito na hora do shopping, lá no pátio. Comecei a chorar muito, eu não conseguia parar, e minha mãe e meu pai começaram a chorar também. Foi uma experiência bem legal. E acho que quando que aconteceu essa visão, a gente estava com 2 semanas de fazendo evangelismo lá na escola, e eu fiz o favor de contar, porque tem que contar um negócio desse. E eu contei, e daí eu dei uma palavra em cima sobre a pureza, sobre a questão das crianças herdarão o reino dos céus e pertencem a elas por causa de sua pureza e tarará. E eu citei a parte da pureza e tanto essa parte de a gente ver as coisas de um modo diferente, de olhares diferentes, porque eu vejo que a gente pode viver um evangelho muito, muito, muito desprezado, o evangelho muito, como posso dizer, muito sem importância, porque se a gente não vive o evangelho desejando ver a Deus, e lembrando, só verão a Deus aqueles que são puros de coração. E se a gente não consegue ver Deus no nosso dia a dia, se a gente não quer ver Deus, se a gente não quer ver Deus restaurando, se a gente não quer ver Deus curando, se a gente não quer ver Deus fazendo milagres, Deus restaurando vidas, Deus fazendo coisas maravilhosas por meio da vida dos seus filhos, cara, a gente está vivendo o evangelho miserável, entendeu? Então que a gente venha viver um evangelho que vale a pena, de a gente pregar o evangelho, de a gente viver o evangelho, de a gente queimar por Jesus, ao ponto de a gente não conseguir guardar isso pra gente, ao ponto de a gente sair só do devocional de manhã, ou 15 minutos de oração no dia, e a gente compartilhar daquilo que a gente viu, daquilo que a gente tocou, daquilo que a gente conseguiu apalpar com as nossas mãos, daquilo que a gente conseguiu ouvir, daquilo que a gente conseguiu sentir, entendeu? Então, cara, viva o evangelho, respire o evangelho, ao ponto de podem me tirar tudo, tudo vale como esterco perto de meu Jesus, e tire-me tudo, menos o meu Jesus, entendeu? Chegar a esse ponto, e eu quero chegar a esse ponto. Essa palavra é tanto para mim, tanto para você. A gente precisa viver o evangelho que vale a pena ser vivido, um evangelho verdadeiro que Deus quer que a gente viva, que a gente venha amar os outros assim como Ele nos ama. E é difícil, é sim difícil, mas a gente deve ter nisso na cabeça, de a gente querer ver a Deus, de a gente buscar essa pureza nele, porque essa pureza só pode ser achado nele. Não, a gente não pode pegar e dizer eu sou puro e é isso por conta própria, porque a gente é pecador até o pescoço, então a gente precisa dele, a gente precisa buscar a pureza, porque os puros de coração verão a Deus, e a felicidade dos puros é ver a Deus. Então é só isso. Eu espero que você tenha gostado desse formato de vídeo. Eu acho bem legal, eu acho bem divertido de você mostrar no seu dia a dia como você é tão normal, e como as pessoas podem olhar para você e dizer assim: ei, se o Asaf está fazendo isso, se o Asaf está fazendo aquilo e vendo isso, eu posso ver também, eu posso fazer também, eu posso fazer melhor. Então, cara, Deus te abençoe, espero que você esteja buscando o Senhor acima de todas as coisas, e Deus te abençoe. Beijão, valeu, até a próxima. Cristo.